way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? Olá, eu sou Marisa, estou como PCNP da Diretoria de Ensino Região de Itu e venho hoje aqui fazer o nosso primeiro ATPC de Educação Especial nesse período de isolamento social. Esta ATPC será dividida em 3 partes, onde iremos abordar o assunto sobre a adaptação curricular. Quando falamos em educação inclusiva, educação especial, falamos de educação acessível a todos, e sendo assim, em algum momento, adaptações serão necessárias, seja ambiental, temporal ou curricular, para que possamos alcançar os objetivos da educação para determinados alunos. Estas adaptações estão garantidas pelas legislações, como na Lei 93/94 de 96, a LDB, no artigo 59, que diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos nossos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, os currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas para atender às suas necessidades. Aqui vale uma observação. Quando a gente diz da sigla TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento, hoje ela passou a ser TEA, Transtorno do Espectro Autista. Na Resolução 2 de 2001, no artigo 17, diz que, em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender os alunos que apresentem necessidades educacionais específicas mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e a adaptação do currículo e os encaminhamentos para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. Sendo assim,
Todos os sistemas do ensino deverão oferecer atendimento aos alunos com necessidades especiais, de modo a garantir o seu aprendizado de fato, desde a entrada no ensino infantil até o ensino superior. Para pensarmos em adaptação curricular, antes precisamos ter bem claro que currículo é a base comum de conhecimentos e competências, que devem ser trabalhadas em determinadas séries, e que o currículo é o ponto de partida. Qualquer modificação no currículo que promova o aprendizado do aluno com necessidades educacionais especiais já é uma adaptação. O currículo não é um material engessado, ele aceita modificações para garantir o aprendizado dos alunos. Vocês, professores, já fazem essa prática em seu dia a dia. Talvez vocês não se deem conta do que estão fazendo. Quando você se aproxima de qualquer aluno com dúvida e se debruça sobre ele e explica de uma forma diferente o que você já havia explicado, você já está fazendo uma adaptação curricular. Lembramos que a adaptação curricular não é só para o aluno público-alvo da educação especial, é para todo e qualquer aluno que precise de ajuda para compreender determinado conteúdo. Lembre-se de conhecer seus alunos, de saber quais são suas potencialidades e suas dificuldades, em saber o que ele já sabe para a sua idade e série e o que ainda falta saber. Conhecer o que de fato será útil para ele dentro do currículo de sua série. As adaptações curriculares tornam o currículo prático, possível, promovendo o aprendizado. Mas para elaborar a adaptação, é preciso nortear-se nas competências de seu aluno, para garantir o seu avanço, promovendo novos desafios a fim de construir novos conhecimentos. Tudo começa do alicerce, ou seja, todo o conhecimento que o seu aluno traz. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que você tem um aluno DI moderado com dificuldades em séries mais avançadas. E na sua observação, você percebeu que ele não escreve e que ele não lê. Você já detectou duas deficiências que ele tem, mas você não pode partir daí. Você precisa partir do que ele já sabe. Na sua observação, você percebeu também que ele consegue falar, ele consegue desenvolver um pequeno raciocínio através da fala, do desenho e que ele conhece algumas letras. Pronto! A partir dessas competências, você deverá construir alguma adaptação curricular para ele. Se você quiser obter dos alunos o conhecimento deles através de um texto, de um relato, com certeza o seu aluno com necessidades especiais, ele não irá conseguir completar essa tarefa, tanto na leitura quanto na escrita, mas ele poderá se expressar através da fala ou do desenho. Você já conseguiu uma adaptação curricular, construindo a partir disso novos conhecimentos para que haja avanço pedagógico. Precisamos dar ênfase no processo de aprendizagem e não no resultado. Tudo é processo, nada é resultado definitivo, pois o conhecimento é infinito. Não se desaponte se seu aluno não conseguir o resultado que você esperava. Considere que ele está em processo de aprendizagem e isto precisa ser valorizado. Se nesse processo teve avanço, houve evolução. Isso precisa ser valorizado. Se para você, professor, esse avanço, essa evolução foi pequena, você pode ter certeza que para o seu aluno ela foi muito grande. E são avanços importantes que vão sustentar os mais complexos futuramente. Precisamos daí organizar o processo de aprendizagem, certo? Sempre norteado pelas competências do nosso aluno. E aí decidimos o que o aluno deve aprender, como e quando aprender, como e quando avaliar o aluno. Vamos organizar a prática em fases para facilitar. Quando recebemos um aluno da educação especial, devemos fazer uma avaliação mais apurada do que ele já sabe e o que ainda falta saber para a sua idade e série. E isto só acontece se você observar, se registrar, se criar vínculo com ele. E esta observação, ela não pode ser feita só em língua portuguesa e matemática, mas deve ser também no seu comportamento. Se ele aceita ordens,
se ele atende às comandas, se ele tem iniciativa, se ele come sozinho, se ele é capaz de levar um recado, se ele consegue ir ao banheiro sozinho. Feito todas essas observações, você completa a fase 1. Já na fase 2, você deve procurar informações com a família, com os colegas que já atenderam este aluno em anos anteriores, ou procurar informações clínicas em seu prontuário. Na fase 3, quando este aluno frequenta uma sala de recursos, a professora especializada organiza todas essas informações da fase 1 e 2 em um documento que chamamos de anexo 1, ou avaliação inicial. Ponto de partida para que nós, professores da sala regular e da sala de recursos, precisamos para elaborar atividades que promovam seu avanço no ensino-aprendizagem. Na fase 4, é a fase do planejamento. O que vou planejar para o meu aluno, sempre respeitando seu potencial e suas dificuldades. Devemos, então, somar o currículo e as possibilidades do aluno. Na sala de recursos, não é trabalhado reforço, e sim as habilidades ainda não desenvolvidas, levando em consideração as características do meu aluno. Sempre trabalhando em regime de colaboração com a sala regular, pois o professor da sala regular tem o conhecimento do currículo, que, somadas às informações obtidas com o professor da sala de recursos, terá sucesso garantido. Para que o conhecimento acadêmico aconteça, devemos levar em consideração algumas prioridades para que haja o aprendizado de fato. Devemos equilibrar alguns aspectos, como sensoriais. Os alunos com TEA, os autistas, eles podem ser hiper ou hipossensoriais. Nós precisamos conhecer quais os estímulos sensoriais devemos proporcionar a este aluno. Sabemos que aprendemos através dos sentidos. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma atividade com a sala toda usando tinta. E o meu aluno autista, ele tem a sensibilidade do tato. Ele não suporta ficar com as mãos sujas. Eu não posso tirá-lo desta atividade. Eu vou inseri-lo na atividade, mas vou procurar deixá-lo o mais confortável possível. Então, eu vou procurar ter sempre um pano perto, para que, se ele sujar a mão, imediatamente eu possa limpá-lo, deixando assim inserido na atividade bem confortável, promovendo o seu aprendizado. Aí temos os ambientais. Nós sabemos que os alunos com déficit de atenção, eles não devem se sentar perto da janela do corredor, pois eles se distraem facilmente e aí não prestar atenção na aula. Já podemos também ter algum aluno que quebrou a perna, ficou engessado, não pode subir escada e a sala dela é no primeiro andar. Mas eu tenho sala também no térreo, então eu vou promover a mudança da sala dela até o momento em que ela precisar ficar engessada. Estando com os sensoriais e os ambientais resolvido, aí vamos partir para curricular, certo? Então, depois de todas as necessidades dos nossos alunos físicas bem acomodadas, aí podemos pensar no currículo e em suas adaptações. Depois de toda a observação que fizemos no nosso aluno, chegamos à fase 5, que é a fase da execução, que é quando começamos a elaborar o plano de trabalho. Tenho que ter em mente que ele deve ser simples, real, possível de ser realizado, promovendo o avanço do ensino-aprendizagem do meu aluno. Nele deve constar quando, como, o que vou ensinar, como vou avaliar e quais os objetivos o meu aluno deve alcançar. Essa trajetória toda, ela deve ser registrada, organizada em um portfólio, comprovando a avaliação do aluno para estudo do próprio professor. E ele também é um termômetro para ver o que pode ser retomado ou quais os pontos que podem ser avançados. Esse portfólio, com os devidos registros, é um guia de trabalho que organiza a aprendizagem.
E de passo a passo, vamos reajustando esse planejamento. Depois disso, partimos para a avaliação. A avaliação, ela deve estar sempre apoiada nos objetivos traçados ao aluno. Ela deve ser contínua. Podemos até fazer provas adaptadas para o nosso aluno, dentro das possibilidades do educando, ou seja, adequada para que o aluno possa executá-la, ou pode ser somente contínua, que é diagnóstica e processual ao mesmo tempo. Poderá apontar novos desafios e novas dificuldades. Ela é um retrato do processo de aprendizagem do aluno. Segue as boas práticas da professora Letícia Brizola, professora adjunta de um aluno autista do 7º ano da escola Professor Cícero Siqueira Campos. A professora fez atividades adaptadas do currículo da série do aluno dentro de suas possibilidades. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura luta, dança e música. Desenvolvida no Brasil, é caracterizada por golpes utilizando os pés, as mãos, a cabeça, os joelhos, cotovelos, luta que é diferente por utilizar todo o corpo. A palavra capoeira tem alguns significados, um dos quais refere-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. A luta de defesa pessoal, que é reconhecida também como dança, foi desenvolvida por escravos africanos trazido ao Brasil. Berimbau, seu principal instrumento que proporciona o som, composto por um pedaço de pau, arame e uma cabaça feito artesanalmente. Podemos dizer que a base da capoeira é a ginga. Hoje nós vamos ver o que são seres vivos. Vamos lá? O que será que são? Você lembra? Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive nós, seres humanos, os fungos, as plantas, as algas, protozoários e bactérias. Eles são constituídos por células, necessitam de energia para realizar metabolismo, respondem a estímulos, apresentam material genético, reproduzem-se e evoluem. Gostaria de mostrar para vocês o trabalhinho que eu fiz. Depois de ter mandado aquele vídeo, para o João, dizendo, o que é ser vivo, eu montei o outro, explicando também o que é ser não vivo. Vou fazer uma videochamada com ele, para ver se ele entendeu, para tirar as dúvidas dele. E daí eu vou deixar esse daqui na escola para a mãe dele poder buscar. Eu fiz um álbum de figurinhas para ele. Aqui eu explico de novo o que é o ser vivo e o que é o ser não vivo. E aqui eu vou ter as figurinhas, ser vivo, ser não vivo. Por exemplo, eu não quis colocar só assim um objeto e um animal como exemplo. Eu aproveitei, peguei um animal e coloquei alguma curiosidade sobre ele. Peguei, por exemplo, ali a águia, costumam fazer seus ninhos em lugares altos, por exemplo, topo de montanhas e em árvores de grande porte. Geralmente, as de grande porte são carnívoras, de grande acuidade visual. E daí a acuidade, eu já peguei e traduzi aqui também, para ele ver o que significa a palavra acuidade. Então, a figurinha, da águia é a número 4, certo? Só que para ele saber que a águia é a número 4, eu coloquei atrás da figurinha, Para descobrir qual é o número dessa figurinha, resolva. Coloquei aqui uma continha, E deixei o espaço aqui para ele poder montar a continha e resolver aqui. E daí aqui ele vai responder se a águia é um ser vivo ou um ser não vivo. E depois que ele resolver a continha, ele vai ver que é o número 4, a águia. Aí ele vai poder colar aqui e vai ficar completo o álbum de figurinhas.
com a continha aqui também. E assim eu fiz em todos. Tô finalizando ainda. Ele tem finalidade de proteger os pés, que é um sapato, que daí vai ser um ser não vivo. Aqui, ó, Benjamin Franklin, em 1785, inventou os primeiros bifocais para enxergar de longe e de perto, que vai ser os óculos, que eu vou colocar aqui o número também e fazer o mesmo jeitinho que tava a águia. Eu gostaria de mostrar para você essa adaptação curricular que eu acabei fazendo da matéria de geografia. Então, o João ele começou a ver as regiões, né, do Brasil. Então, eu resolvi fazer, sabe, esse mapa aqui, né, classificando cada região. Aí eu imprimi colorido, né, para destacar bem. Classifiquei. Aí, nesses pontinhos pretos aqui, ó, é velcro. Eu colei com cola quente, ó, com velcro. E daí eu peguei uma imagem característica de cada região, ó. Aqui, por exemplo, ó, Brasília, né? Então, Brasília é uma característica da região Centro-Oeste. Aí essa imagem aqui, ó, Bumba Meu Boi, já é da região Norte. Então, esses daqui já são, né, características da região Nordeste. Aqui na região Sul eu coloquei, ó, um homenzinho, né, com as vestes aqui, bem caracterizado, né, com a cultura da região Sul. E do Sudeste eu coloquei o Rio de Janeiro, né, o Cristo Redentor, né, que o Rio fica na região Sudeste. Ó, é bom que ele pode mexer, né? Eu vou, né, misturar, mandar tudo misturado e é para ele poder colocar cada um na região certa. E além de tudo ainda trabalha a parte motora fina, né? Que é na hora de colocar e tirar, né? Que o João tem um pouco de dificuldade, sabe? Às vezes até na hora de apontar o lápis eu percebi que ele tem um pouco de dificuldade assim, nessa parte motora. Então eu acho que essa atividade é até um tipo de exercício, né? Que pode ajudar ele. Tá bom? Espero ter contribuído, agradeço a atenção e até a próxima.
till the stars don't shine. Olá, este é o nosso segundo TPC sobre Educação Especial e Adaptação Curricular. Eu sou Marisa e estou como PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Itu. Nesse segundo TPC, trataremos de alguns assuntos que geram muitas dúvidas aos professores, como notas, avaliação, reprovação, aprovação e documentação. Vamos retomar o que dissemos no último ATPC a respeito do processo ensino-aprendizagem conforme o esquema. Damos início pela avaliação inicial, que é quando reunimos todas as informações possíveis a respeito do aluno. É através da observação em sala regular ou na sala de recursos, de informações dos familiares ou clínicas, que iremos compor o anexo 1. De posse de todas as informações sobre o nosso aluno, é chegada a hora de planejar o que fazer, implementar novos recursos, monitorar o progresso, avaliar resultados e rever estratégias, tornando esse círculo sem fim, pois a cada novo objetivo se repete este processo. O que fica de importante, então? Primeiro, nós devemos conhecer bem as potencialidades do aluno. Precisamos saber o que ele é capaz de fazer para, a partir dessas competências e habilidades já adquiridas, para propor novos desafios. Em segundo, antes de propor atividades acadêmicas, temos que ter certeza que o nosso aluno já tem um comportamento funcional estável, pois a educação funcional, ela antecede a educação acadêmica. Temos que nos fazer uma pergunta fundamental. O que é necessário que o meu aluno aprenda para garantir a sua autonomia, sobrevivência e exercício da cidadania? Depois, pense em objetivos para depois pensar nas atividades e estratégias que vou usar para atingir os meus objetivos. Devemos tomar cuidado para não infantilizar com atividades e tratamento para esses alunos, mesmo que meus objetivos sejam simples. Não devemos colocar figurinhas infantis, devemos tratá-los de acordo com a sua idade. Chegamos na avaliação. A avaliação causa muita polêmica, mas vamos tentar aqui deixar um pouquinho mais simples. A avaliação para os alunos público-alvo da educação especial precisa ser elaborada de acordo com os objetivos fixados para cada aluno. Vamos supor que você tenha um aluno que esteja no ensino médio e ele ainda se encontra no processo de alfabetização. Ele consegue fazer algumas operações bem simples matemáticas e ele ainda está aprendendo a escrever o seu próprio nome. Então, a avaliação desse aluno deve ser feita em cima desses objetivos. Se ele conseguir escrever o seu próprio nome sem apoio, ele merece uns 9 ou 10. Se ele conseguir escrever o seu nome, mas ele precisou de apoio parcial, então ele merece uns 5 ou 6. Agora, se ele mesmo com apoio, ele não conseguiu atingir, não conseguiu escrever o seu nome, então ele pode sim ter menos que 5. É comum ouvirmos dizer que, ele é aluno de inclusão, o 5 ele já tem garantido. Isso não pode ocorrer. Ele deve ter a nota atribuída pelas suas competências e habilidades alcançadas, e não pelas suas condições de DI. Por isso, recomendamos mais uma vez os registros, os portfólios, para assegurar o desenvolvimento do aluno e da proposta de trabalho do professor para com o aluno. Devemos lembrar que o aluno com deficiência tem objetivos estabelecidos diferentes dos demais alunos.
não pode ser comparado com o desenvolvimento da sala, e sim com o seu próprio desenvolvimento. Mas não se preocupe, porque se esse aluno DI for realmente cadastrado na Prodesp como DI, ele terá no histórico dele uma observação, dizendo que ele foi atendido nos termos da resolução SE68 e que é a resolução que trata da educação especial na rede estadual. Aprovação ou reprovação. A atribuição de notas, a aprovação ou reprovação, acontece para todos os alunos da educação especial da mesma forma que para os alunos regulares. Se o aluno atingiu as propostas pedagógicas adaptadas para ele, de acordo com suas possibilidades e dificuldades, será aprovado. Porém, se o mesmo não atingiu, poderá ser reprovado. Há necessidade de registro de todas as tentativas possíveis e cabíveis para o desenvolvimento do aluno, pensadas e realizadas de acordo com as orientações das legislações. Vamos agora fazer um estudo de caso. Vamos supor que nós temos um aluno de 16 anos, está no segundo ano de ensino médio, ele é deficiente intelectual, DI, frequenta a sala de recursos no contraturno. Os professores da sala regular são orientados pelas professoras da sala de recursos para que façam avaliações diagnósticas logo no início do ano para conhecer as possibilidades e as fragilidades do aluno. O professor de matemática, de posse desta avaliação, percebeu que o aluno não consegue fazer cálculos simples. Ele conta até 10, mas ele conta de memória, é um exercício mecânico. Ele não relaciona o algarismo à quantidade, por isso não consegue fazer os cálculos simples, uma habilidade primária que ainda não foi desenvolvida. Sem essas habilidades primárias desenvolvidas, não será possível desenvolver o conteúdo do ensino médio com este aluno. Será necessário fazer uma adaptação curricular que atenda às suas necessidades. Em parceria com a professora de sala de recursos e das informações obtidas da avaliação diagnóstica, será possível definir a primeira meta. Vamos propor atividades que relacionem algarismo e quantidades, a partir de objetos e situações concretas. Então, aí na primeira meta, eu já tenho o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É relacionar o algarismo a quantidades, que é uma deficiência do meu aluno. E qual a estratégia que eu vou usar? Sempre usando objetos e situações concretas. Os alunos DI, eles precisam muito de contextualização. Segunda meta é entender a quantidade e a posição dos números, né? E qual vai ser a estratégia que eu vou usar? Eu já não vou pôr mais apoio para ele de recursos concretos, certo? Já vou tirar isso, eu vou sempre aumentando a dificuldade para ele, sempre indo do mais fácil para o mais complexo, para desenvolver habilidades fundamentais para resolver problemas matemáticos no futuro. Eu tenho que focar, pensar sempre na sobrevivência desse meu aluno, o que é necessário para ele e essencial no cotidiano dele, no dia a dia dele. Eu posso usar essa questão numérica toda para ensinar o endereço da casa dele, o número da casa dele, para ele entender quanto de dinheiro ele precisa ter na mão para ele tomar um ônibus, para ele comprar um pão, para ele conferir o troco, o número do documento dele, do RG, por exemplo, né? Podemos pensar na aula de química. O que é necessário que o meu aluno entenda na aula de química? Será que tem necessidade dele entender todas as formas e símbolos? Ou apenas saber, por exemplo, que a água e o óleo não se misturam, que um símbolo de caveira é veneno? Ou seja, temos que nos preocupar em ensinar tudo que é funcional na vida do deficiente. Para compor o portfólio, para compor os registros, vocês precisam de alguns documentos.
E vocês poderão encontrar esses documentos nas instruções CEGEB, da Educação Especial, de 14 de 1 de 2015, de acordo com a deficiência do seu aluno. Então, vocês observem que para cada deficiência existe uma instrução. Basicamente, os documentos são os mesmos, difere uma coisa ou outra. E eles são da avaliação inicial, que todos temos que fazer, o plano de atendimento individualizado, que é o PAI, que é da sala de recursos, e o anexo 3, que é o registro das adaptações curriculares que todos os professores têm que fazer para garantir o avanço do ensino-aprendizagem dos alunos. Já os professores adjuntos e os interlocutores, eles deverão seguir os documentos da deficiência do aluno que eles acompanham. Todos os professores devem fazer as adaptações curriculares, para que no conselho de classe e série não haja discrepância. Então, se só o professor de português e matemática fizerem as adaptações para o aluno com deficiência, ele vai atingir os seus objetivos e terá uma nota bem diferente daquele professor de história ou de geografia, por exemplo, que não fez a adaptação para o aluno. Então, todos os professores daquele aluno devem se sentar num ATPC e promover os objetivos a serem ensinados para aquele aluno naquela determinada ocasião. Não desista, professor. Faça o seu melhor e vá tentando, porque cada vez você irá superar as suas metas. Pode ser que nem sempre você terá sucesso, mas o importante é fazer a sua parte dentro de suas possibilidades. Eu sei que na nossa sala de aula nós temos muitos alunos e mais o aluno deficiente, então às vezes a gente se acha incapaz de dar conta de tudo aquilo. Mas se você pensar na possibilidade, talvez, de usar aulas com estímulos sensoriais, em uma única aula você poderá atingir um número muito maior dos alunos, não só os deficientes, os demais também, porque cada um tem um tipo de aprendizagem, né? Ou pensar, talvez, em grupos produtivos, que dá condições ao professor de mais tempo com o aluno deficiente. Um planejamento bem feito, bem pensado em todas as possibilidades de aprendizagem da sua sala de aula, irá trazer ganhos a todos os envolvidos. Espero ter contribuído, agradeço a atenção e até a próxima.